Olá pessoal, meu nome é Vinícius Vasconcelos, eu tenho 40 anos, sou engenheiro químico, formado na Escola de Química da UFRJ em 2000, já são 17 anos de formado, passa rápido, muito rápido, me lembro como se fosse hoje da minha formatura, da minha colação, e já se foram 17 anos, né? E assim que eu me formei em engenharia química, eu fiz mestrado na COP, UFRJ, em engenharia de produção. Eu fiz direto, emendei, fiz todas as cadeiras do mestrado. E assim que eu terminei todas as matérias, eu ingressei no mercado de trabalho. Isso foi em 2002. E fui trabalhando e desenvolvendo minha tese em paralelo. Defendi a tese no final de 2003 e nessa época eu trabalhava como engenheiro na área de normas técnicas da Petrobras, era terceirizado, né? Bom, depois disso eu fui trabalhar no CENPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, como engenheiro de processo. Fiquei aproximadamente um ano nessa função e surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na White Martins no ano de 2004, começando como engenheiro de processo. Trabalhei 6 anos e meio, mais ou menos, como engenheiro de processo, nos projetos de planta de separação de ar, né? Basicamente de oxigênio, nitrogênio, algumas plantas de líquido, outras plantas somente de gás. Depois disso eu fui trabalhar como Plant Selector Engineer na área de propostas, né, dentro da célula de engenharia. Fiquei mais um ano e meio nessa função e aí migrei para a área de negócios, fui convidado para trabalhar com o pessoal de negócios, não na área de força de vendas, mas no back-office, né, fazendo análise de investimento. E um ano depois surgiu a oportunidade de eu voltar para a área de engenharia, dessa vez como gerente de projeto, né? Isso foi em 2012. Então, desde 2012 até o presente momento, eu venho trabalhando nessa função, gerente de projeto, nos projetos que a gente chama de small projects, são projetos bem standard de plantas de menor investimento, né? Plantas de oxigênio, nitrogênio. E no ano passado eu apliquei para uma vaga aqui na Praxair. Eu trabalho hoje em dia em Buffalo, no estado de Nova York. Mudei, né, com a família para cá do ano passado, já tem um ano. Aliás, estou fazendo um ano de Estados Unidos aqui nessa semana. E vim como gerente de projeto também na mesma área de atuação que eu desempenhava na White Martins e agora nos projetos aqui americanos, né? Então, basicamente essa é a minha caminhada, né, profissional, assim, de forma bem resumida. Vou falar um pouquinho do famoso Y profissional, que consiste no seguinte: é aquele ponto em que você decide para que lado você quer ir, né? Ou você quer ficar numa área mais técnica e aí ir galgando, né, as posições mais técnicas, né, na sua carreira, né,
cujo ápice seria uma função de consultor. Isso é comum nas empresas mais técnicas, nas empresas de engenharia. Ou a segunda opção, né, que é a área mais gerencial, né? Então chega um determinado momento na sua carreira que você tem que fazer essa opção. E aí você vai para um lado ou para o outro da sua bifurcação. Eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu comecei como engenheiro de processo, né? E fiquei bastante tempo era uma posição que eu gostava, me sentia feliz. Mas chegou um determinado momento da minha carreira que eu queria ter outros desafios, né? E eu queria de alguma forma me aproximar mais da área de negócios. Então eu fui convidado a trabalhar numa função técnica, mas que tinha muita interface com a área de negócio. E aí eu resolvi que eu queria ir para a área de negócios e que esse era o meu objetivo e seguir esse caminho. Então eu saí daquela função extremamente técnica, né, de engenheiro de processo, passei a trabalhar num grupo de proposta, né, numa função que na White Martins a gente chama de Plant Selector, que é o profissional que tem que ter uma bagagem mais técnica para rodar as opções, os cenários de consumo do cliente e fazer os cálculos de consumo de energia, rodar as diferentes opções de produção para aquela determinada demanda. E nessa função você acaba tendo muita exposição com o pessoal de negócio, né? E essa exposição acabou gerando um convite para que eu fosse trabalhar na diretoria de negócios e competitividade. Então foi nesse momento que eu realmente passei para a perna do Y, muito mais na área de gerencial do que técnica, apesar de nessa função, né, a qual eu fui convidado, eu ainda ter muito contato com a engenharia, né, e eu era responsável por fazer a ponte entre o pessoal de negócios e a engenharia, até por conta da minha bagagem técnica. E a gente trabalhava na época com muita coisa ligada à competitividade, à redução de custo, e eu me envolvia muito nesses aspectos. Então, a partir desse momento, eu migrei para a área mais de gestão e decidi que era esse caminho que eu queria para minha carreira. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que sempre funcionou muito comigo. Invistam no seu conhecimento técnico. Tá? Isso é algo que vocês vão levar com vocês para o resto da vida. É algo que ninguém nunca vai poder tirar de vocês. E esse tipo de conhecimento é algo que vai sempre ajudar em todas as suas etapas, nas suas decisões profissionais. E toda porta que se abrir na carreira de vocês, esse tipo de conhecimento vai sempre ser bem avaliado, né? Porque isso tem um peso, né? Você, por exemplo, no meu caso, eu sou um gerente de projeto. Não existe faculdade de gerência de projeto. Existe faculdade de engenharia. Existe faculdade de economia, de administração, mas não existe faculdade de gerência de projeto. Então, o profissional não nasce gerente de projeto, não se forma gerente de projeto.
A mesma coisa para outras áreas de atuação. Por exemplo, um cara da área de negócios, um profissional que trabalha com desenvolvimento de negócios, não existe faculdade de desenvolvimento de negócios. Né? De novo, existe engenharia, existe administração. Né? E onde é que eu quero chegar? Independente do rumo que a carreira, né, se desenrolar, esse tipo de conhecimento, né, de bagagem, ele vai sempre somar, né, ele vai sempre ajudar, vai sempre ser um peso positivo, né, em todas as oportunidades que surgirem na carreira de vocês. Bem, uma coisa que me gerava um pouco de preocupação no momento que eu decidi migrar de vez para essa área mais gestão, né? Eu não sabia se eu ia ter o conjunto de habilidades aí necessárias para que eu fosse bem sucedido nessa nova área, né? Era um engenheiro, um cara que fazia bastante cálculo, um cara com uma visão analítica muito aguçada, trabalhando muitos anos e viajando muito para o campo e com uma atuação, né, onde você é responsável pelos seus próprios resultados. Né? E depois que eu fui galgando, né, nessa área mais gerencial e com possibilidade de trabalhar com gestão de pessoas também, você passa em determinados momentos a não se preocupar só com os seus resultados, né? O seu resultado depende do resultado da sua equipe, né? Então, eu quando ingressei nessa área, eu não tinha essa vivência, né? O que eu tinha eram as ferramentas básicas, os fundamentos, o conhecimento técnico, a experiência de campo, uma experiência mais operacional, mas não tinha tido a vivência ainda de trabalhar coordenando pessoas e ser responsável pelo resultado de um projeto, né? Então você realmente se depara com esse tipo de dúvida. Isso é normal, isso é natural, mas uma coisa que, sem a menor dúvida, vai sempre te ajudar é ter o domínio, né, do conhecimento técnico e operacional. Fazendo um gancho com o que eu falei anteriormente sobre a questão de você ter o conhecimento técnico e de que forma isso pode te beneficiar no futuro, ali atrás, ó, vocês estão vendo um certificado que ele é dado por um instituto internacional chamado PMI. Eu aprendi, né, fazendo o curso preparatório para essa prova, uma expressão chamada efeito halo, que é basicamente o seguinte: tem muitas corporações que acreditam que, pelo simples fato de um profissional ser um excelente técnico, um excelente engenheiro ou um excelente contador, ele pode ter o mesmo sucesso, né, numa área mais gerencial, né? Isso a gente vê acontecendo realmente, né? No meu caso, eu tinha essa dúvida. Pô, será que eu
quando for exposto a situações de liderança, de cobrança de resultado por conta do resultado da sua equipe, como é que a gente, como é que eu ia lidar com isso, né? Isso é uma preocupação que eu tinha constante, assim que eu migrei para uma área mais de gestão. Eu não tinha o sentimento de que eu ia ter o mesmo, a mesma facilidade, né? O mesmo aproveitamento, a mesma performance de quando eu era responsável pelos meus próprios resultados, né? E, e a gente vê que realmente esse efeito halo, ele em determinadas situações, ele acaba sendo prejudicial para o profissional, né? Nem sempre aquele cara que é mais técnico, que é mais teórico, ele vai ter facilidade para liderar uma equipe, né? E muitas vezes o profissional acaba ficando queimado, né? Porque ele acha que ele pode desempenhar esse tipo de função e na realidade ele vê que a coisa é totalmente diferente do que ele esperava. Agora, o que eu tenho absoluta convicção é que aquele cara que é um bom gestor, que é um bom gerente, um bom diretor, ele com certeza tem um conhecimento técnico, tem uma bagagem anterior que ele soube usar da melhor forma para que ele desempenhasse a função que ele desempenha e gerando os resultados que ele gera, né? Então uma coisa nem todo cara que é estritamente técnico pode ser um bom gestor, mas com certeza o cara que é bom gestor, ele soube explorar todo o conhecimento técnico que ele adquiriu lá no início de carreira, lá na faculdade, nos cursos de pós-graduação, no mestrado, no MBA. Então essa é a dica que eu gostaria de passar para vocês aí. Bem, em setembro de 2012, eu retornei para a engenharia na função de gerente de projeto, né? A qual eu trabalho até hoje. E assim que eu aceitei esse convite para retornar, ao mesmo tempo vieram as preocupações, né? Eu falei, porra, nunca trabalhei, sempre trabalhei com projeto, né? Desde que eu entrei no mercado, eu sempre trabalhei com projeto de alguma forma, mas nunca sendo responsável, né? Pelo resultado de um projeto que envolve tantas pessoas, tantas áreas diferentes. Cada projeto tem sua equipe, né? Tem os seus riscos, tem um cliente diferente, tem as partes interessadas, né? Que são diferentes, né? Ou stakeholders, como o nosso famoso PNI costuma chamar, que são todas as pessoas que diretamente ou indiretamente sofrem o impacto ou impactam de alguma forma, sendo positivo ou negativo no projeto. Eu nunca tinha lidado como o profissional responsável, né, pelo resultado de um projeto, de um empreendimento com tantas variáveis, com tantas pessoas envolvidas. E o primeiro projeto que eu peguei, assim que eu fui nomeado gerente, aliás foram 2 projetos, né, com 4 meses nessa função e nenhuma experiência, e com quase nenhum treinamento. O meu treinamento foi o famoso on the job, né? É um treinamento que você aprende na prática, no dia a dia.
eu recebi dois projetos espinhosos, né? Um cliente lá na zona da mata de Pernambuco, para instalação de uma planta de nitrogênio, e um outro que foi uma venda de uma planta de oxigênio para um cliente na Argentina, para uma mina de ouro, na divisa entre o Chile e a Argentina, a 4.000 metros de altitude. Um cara que estava recém-chegado na função, foi um período difícil, mas muito difícil. O primeiro projeto, esse projeto no Pernambuco, ele foi extremamente crítico. Ele começou na sua fase de concepção, ele totalmente, enfim, desalinhado, né, com as expectativas do cliente. A gente teve problema de custo, a gente teve problema de prazo. No final das contas, a gente partiu a planta performou super bem. Aliás, o Jefferson, né, me ajudou muito nesse projeto. E assim, foi uma universidade, né? Foi uma universidade esse projeto. Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que depois, em uma segunda oportunidade, eu faria diferente como fiz, né? Mas isso foi um início bem complicado. Na época eu comecei a questionar minha própria capacidade, questionar se era isso mesmo que eu queria. Enfim, você precisa ser resiliente, né, e perseverar, né? E eu fui levando. Eu falei, cara, eu tenho que entregar esse projeto, por mais que o resultado não seja dos melhores, eu preciso entregar e pensar nos próximos. Então, esse projeto de Pernambuco a gente colocou em operação, o da Argentina também foi concluído, e todos os outros que vieram posteriormente, todos eles eu entreguei no prazo e no custo. Eu, junto com a equipe do projeto, naturalmente, gerente de projeto não faz nada sozinho. Mas de lá para cá, esse projeto de Pernambuco realmente foi aquele que não deu resultado, não deu certo. Mas de lá para cá, todos eles, e aí eu digo que foram de 10 a 12, inclusive um aqui nos Estados Unidos, que eu acabei de entregar também com resultado positivo de prazo de custo. Todos eles foram entregues dentro das nossas métricas, né, que a gente chama de KPIs. Né? E é isso, a palavra-chave é perseverança e resiliência também. Bom, pessoal, para mim, o que um gerente de projeto funcional, um diretor, é uma pessoa que lida com equipes, né? O que ele precisa ter além daquela capacidade, né, técnica, aqueles fundamentos que eu já falei anteriormente, o que ele precisa ter para ser bem sucedido, né? Ele tem que, na minha opinião, saber engajar o time, né? Ele tem que ser um líder. Ele precisa liderar de forma positiva, certo? Ele precisa ter o feeling de saber extrair do seu recurso o melhor que ele pode proporcionar. Ele tem que promover um ambiente íntegro, um ambiente positivo, onde as pessoas se motivem e tentem dar o seu melhor para que o resultado seja alcançado. Isso é difícil falar assim, na teoria, né? Mas na prática, o que eu tento fazer é sempre, primeiro, ouvir muito, né?
tem muita coisa que você depende de terceiros, né? O gerente de projeto, ele não vai fazer o projeto sozinho, ele precisa de um engenheiro de processo para definir as características da planta e como ela vai funcionar. Ele precisa de um engenheiro de equipamento, seja mecânico ou elétrico, né, que projetem os equipamentos, que especifiquem os equipamentos, um compressor, uma bomba, uma caldeira, um motor, um painel, né, de forma que a estratégia do projeto seja alcançada. Então, o gerente de projeto, primeiro, ele precisa ser um cara estrategista, né? Ele precisa definir bem a estratégia do projeto alinhada, né, ao caso de negócios, ao business case, né? Ele tem que buscar alcançar aí a entrega do projeto de acordo com o escopo que foi definido, né? O escopo precisa ser sempre respeitado, porque aquilo tem um custo, né? Esse custo ele é calculado, esse custo é aquilo que é definido para que a empresa gere sua taxa de retorno. Então você precisa respeitar as condições de contorno do seu projeto, entregar ele no prazo e no custo, respeitar os pré-requisitos contratuais do cliente. E para que essa estratégia ela seja bem sucedida, né, que tudo isso que eu falei funcione, você precisa ter uma equipe qualificada, né, uma equipe que seja motivada, engajada para que tudo isso aí seja concretizado na prática, né? E outra, a questão de segurança, né, que é uma nos principais parâmetros aqui. Você precisa ter foco em segurança. Não adianta um projeto ser bem sucedido em termos de prazo de custo e você ter uma fatalidade, né, durante a construção da sua planta, né? Isso aí para os nossos acionistas algo terrível, né? E depõe muito contra a cultura da empresa. Então é isso, o gerente de projeto, né, o responsável pelo resultado da equipe, ele tem que guiar, né, a equipe, tem que guiar dentro da estratégia, dentro das condições de contorno, né, que são estabelecidas, né, para que aquele projeto dê um resultado bom para a companhia, mas ele precisa contar com toda a sua equipe, né, e cada um precisa ser responsável pelo seu resultado, pelo seu pacote de trabalho, e fazer aquilo acontecer para que no final das contas o nosso produto seja entregue dentro das características, né, de qualidade, custo, prazo e segurança. Beleza? Bom, pessoal, chegou a hora da minha mensagem de despedida. Eu queria dizer que eu estou muito, muito orgulhoso de poder fazer parte desse projeto. É muito gratificante poder compartilhar essa experiência com vocês. Gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, mas infelizmente a minha geografia não permite. Espero que vocês tirem proveito, né, de todos esses ensinamentos, né, dessas experiências que têm sido compartilhadas aí pelos profissionais que o Jefferson vem indicando. Acho que conheço boa parte deles e tenho certeza que todo mundo passou muito conteúdo para vocês. O Jefferson está de parabéns por essa iniciativa. Ele é um cara que se entrega mesmo de corpo e alma em tudo que ele faz. A gente trabalhou muito junto e é um cara que eu
sempre tive muita admiração. Eu acho que está transmitindo muito conteúdo para vocês. Então desfrutem, aproveitem. E é isso. Qualquer dia a gente se esbarra por aí. E enfim, espero que vocês tenham muito sucesso, que a caminhada de vocês seja cheia de conquistas. Nunca vai ser fácil. Sempre vai ter aquele obstáculo que você vai ter que transpor. Vai ter aquela dificuldade. Nem todas as pessoas jogam no seu lado. E você precisa ter muita sabedoria, muita perseverança e acreditar que sempre a coisa vai funcionar e no final vai dar tudo certo. Tá legal?